Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Então, o que nós lemos a respeito de Filipe? Filipe, ele está sendo muito usado por Deus. Está pregando o Evangelho, as multidões estão dando ouvidos a ele, estão se convertendo, as pessoas estão sendo curadas, e de repente um anjo do Senhor aparece a Filipe e fala assim: Filipe, eu quero que você vá para o deserto. Eu quero que você vá nessa direção. Ele poderia muito bem ter dito: Senhor, acho que o Senhor não está percebendo o que está acontecendo aqui. As pessoas estão se convertendo, as vidas estão sendo alcançadas. Como é que o Senhor está me mandando ir para o deserto? Como é que o Senhor está me mandando ir para um lugar que não tem nada nem ninguém? Ele poderia ter dito isso, mas ele é obediente à voz de Deus. É importante nós aprendermos isso, sermos obedientes à voz de Deus, mesmo quando nem tudo faz sentido. Às vezes você está num lugar, as coisas estão acontecendo, está tudo muito bem, tudo maravilhoso, mas Deus quer te usar numa outra situação. Deus quer te usar num ambiente menor. Deus quer te usar talvez para uma única pessoa. E Felipe então obedece ao Senhor e ele vai. E aí no verso 27 fala assim: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta à casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então Felipe, ele volta, ele obedece, o Senhor vai para onde o Senhor manda, e aí ele percebe esse homem, provavelmente uma caravana de algumas carruagens, alguns carros, um homem importante, fala que ele era etíope, da Etiópia, e ele era o guardador dos tesouros da rainha da Etiópia, Candace. Então ele era como se fosse o ministro da Etiópia, o homem dos tesouros. Porém, um homem que tinha muita responsabilidade, porém um homem. Como assim, porém um homem? Como todos nós, um homem com vazios no seu coração. Um homem que tinha tudo, que tinha um cargo importante, que tinha riquezas, porque ele era o responsável pelas riquezas do reino. Era um homem conceituado, ainda assim vazio em seu coração. E ele ouve dizer: há um Deus em Jerusalém. Ele vai atrás desse Deus, ele vai em busca desse Deus, ele vai em busca de preencher esse vazio em seu coração. Não importa o quão importante a pessoa seja, o quão bem sucedida ela seja, todos nós temos esse vazio nos nossos corações que somente o Senhor Jesus pode preencher. Vocês conhecem, já falamos diversas vezes disso. Pessoas que são riquíssimas, estão doentes, vivem à base de remédios, buscam satisfação em amizades, buscam satisfação em bens materiais, buscam satisfações em álcool, em droga, em relacionamentos, e continuam vazios. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio dos nossos corações, que só Deus é capaz de preencher. Certa vez Jesus encontra com uma mulher que ela tinha esse vazio no coração dela, e ela procurava preencher com relacionamentos, com homens, com maridos. Então ela teve um marido, aí ela viu: pô, esse cara não me satisfaz, esse cara não me preenche. Não sei o que acontece, ela separa, tem outro, 5 maridos. E continuava não satisfeita. Porque o marido nunca vai preencher o seu coração. Ele vai ser importante na sua vida. Uma esposa nunca vai preencher o seu coração. Ela vai ser importante na sua vida. Filhos nunca vão. Os filhos bagunçam também, fazem coisas erradas. Eles nos deixam
chateados muitas vezes. Porque só o Senhor é quem vai preencher esse espaço nas nossas vidas. E as outras coisas são bênçãos de Deus para nós. Mas nunca são capazes de substituir o Senhor nas nossas vidas. E esse homem está buscando. E é interessante que os olhos do Senhor estão atentos a todos, e especificamente agora a esse homem. Está querendo conhecer a Deus. E eu acredito que o Senhor ele se revela àqueles que sinceramente buscam por Ele. E ele fala para Filipe, tira Filipe. Interessante que ele tira alguém que está ocupado. Ele não pensa assim, pô, deixa eu achar alguém que não está fazendo nada para ir para essa missão aqui de alcançar esse homem. Não, ele vai atrás de alguém que está ocupado. Vem cá, eu tenho mais uma coisa para você. Então é importante nós estarmos envolvidos, nós sermos atuantes no reino de Deus, sermos atuantes na obra de Deus. De forma simples, de forma mais complexa, mas sermos atuantes, colaboradores do reino, participantes do reino de Deus, de alguma forma, porque todos nós temos dons que nos foram dados pelo Senhor. Se você é um cristão, o Senhor te deu dons espirituais que precisam ser usados. Os dons precisam ser usados para quê? Para a edificação do corpo, para o bem comum de todos. E Filipe é chamado para essa missão, para encontrar esse homem que lia, fala aí, o profeta Isaías. Mais especificamente o capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo profético. Todo ele a respeito de quem? Do Senhor Jesus. Ele lia a respeito do Rei Jesus, do Salvador Jesus Cristo. Então ele vai para Jerusalém e ele volta de Jerusalém ainda o quê? Sedento, ainda o quê? Buscando. Por quê? Porque quando ele chega em Jerusalém, ele encontra religiosidade. Ele encontra homens vestidos, homens que falam coisas maravilhosas, mas ele encontra hipocrisia. Ele encontra falsidade, ele encontra comércio. E ele volta buscando. Ele volta vazio. Ele volta querendo ainda ser preenchido por algo sólido, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele continua a sua busca. Mas o Senhor está vendo o coração dele. O Senhor sabe das suas dificuldades, Ele está vendo o seu coração. Jamais pense, o Senhor se esqueceu de mim. É impossível para Deus se esquecer de você. Nem que Ele queira. E essa jamais será a vontade dEle. O Senhor, Ele te ama, Ele tem um plano e um propósito. A vontade de Deus é que ninguém pereça, que todos venham ao arrependimento, que todos sejam transformados e produzam frutos para a honra e glória do Senhor. E Ele vai atrás desse homem. Usa Filipe para ir atrás dele. Ele lendo Isaías. E aí o verso 30 fala assim, o verso 29. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, Filipe está ciente, ele está atento à voz do Senhor, e Deus fala para ele, está vendo essa carruagem? Vai atrás dele agora. Então imagina o Filipe correndo, né, atrás da carruagem ali, a carruagem prosseguindo, Filipe indo, e aí aquela questão, como é que eu vou puxar o papo agora com ele? Alguns de nós têm essa dificuldade, né? A pessoa está do teu lado ali, Deus está falando, poxa, fala do amor de Deus para ela, procura, como é que eu começo essa conversa? Como é que eu começo esse papo? E Filipe, ele tem uma ideia maravilhosa. No verso 30 ele fala assim, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele tem que pensar rápido, né? Pô, ele está lendo Isaías. Vem cá, o senhor entende o que está lendo? Essa foi a maneira que Filipe se aproxima dele. Ele faz uma simples pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Não entendendo foi de paulista ou dele?
Obrigado. Capilha do Não, tá bom, deixa quieto. Você está entendendo o que você está lendo? E aquilo abre um canal de comunicação entre os dois. Esses dias eu estava lá em casa, né, correndo na esteira, e tinha um rapaz lá do meu lado, e eu já ficando doido para conversar com ele. O que eu vou falar? Eu falei, cara, você é um cara esperto. O que tu acha desses negócios que estão acontecendo lá na França, cara, esses atentados aí? Pô, cara, eu tenho a minha opinião sobre isso. Então me fala que eu quero ouvir agora. E aí a gente começou a conversar, ele começou a falar as opiniões dele, e aí eu pude falar de Jesus, pude falar das Escrituras Sagradas, do amor de Cristo, da minha fé, dar o meu ponto de vista. Não, eu creio em Jesus Cristo, e eu acho que essas coisas, do meu ponto de vista, vêm nessa direção. Coisas simples, pessoal. Às vezes nós criamos uma barreira muito grande. Aí, como é que eu vou falar com essa pessoa? E aí, tudo bem? Que horas são? Só respondeu que horas são, te deu uma oportunidade já para falar de Jesus. Antigamente, eu era muito assim, estou voltando a ser assim. Antigamente você olhou para mim, opa, me deu uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Diminuiu um pouco, mas esse é o desejo do meu coração, falar de Jesus para as pessoas. E o Senhor chama Filipe para falar de Jesus com esse homem, esse etíope, eunuco. Não tenha medo. O Marcelo me ensinou uma coisa importante. O máximo que pode acontecer é ele falar não. A pessoa fala, não, tá bom. Tá bom, vai para a próxima. Procura uma outra oportunidade. Não é tão ruim assim. E aí ele respondeu, verso 31, como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A maioria das pessoas, né, leem a Bíblia e falam, não entendo nada do que a Bíblia diz. Não consigo entender, não estou entendendo nada. A Bíblia, ela é muito mais do que um livro. Ela é a Bíblia Sagrada, ela é um livro sagrado. É um livro que foi inspirado por Deus, 2 Timóteo 3,16. Todas as escrituras são inspiradas por Deus. Então é um livro que foi escrito por pessoas, mas através da inspiração do Espírito Santo de Deus. É um livro espiritual. E as coisas espirituais, 1 Coríntios 2,14, eu vou ler para vocês. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você vai ouvir muitos PhDs em teologia que não têm o Espírito Santo de Deus, então eles conhecem a Bíblia como um livro histórico, poético, narrativas, e não como a palavra de Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus nunca é viva para aqueles corações, para aquelas pessoas. Porque nós precisamos do discernimento espiritual, do Espírito Santo de Deus, para tornar as Escrituras Sagradas vivas nas nossas vidas. Então o eunuco, ele lê, ele fala assim, não estou entendendo nada. O eunuco estava lendo essa passagem, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então ele está lendo isso. O eunuco perguntou a Filipe, vem cá, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então você imagina ele lendo aquilo, levado como ovelha para o matadouro. O que é uma ovelha? Aí ele imagina, né, uma ovelha indo para o matadouro e aquela coisa, e tosqueadores. Verso 35. Filipe
começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas. Então Filipe ele vem naquela passagem que ele está lendo, quando ele fala que levado como ovelha ao matadouro, ele está falando aqui do Senhor Jesus, que esteve entre nós há pouco tempo atrás, o Filho de Deus, que foi levado pelos seus agressores como uma ovelha. Ele não reage, ele entrega a própria vida àqueles que queriam matá-lo. Ele não discute, ele não levanta o braço, ele entrega a própria vida. Foi humilhado, não teve a oportunidade de se defender. Vocês conhecem o relato da prisão de Jesus? Ele é julgado à noite, sem defesa, sem direito a um advogado, sem direito a nada. Você fez isso, com falsas testemunhas que se levantavam contra ele, e assim ele é condenado à morte. Quem pode falar dos seus descendentes? Ele é tirado da terra, jovem, não teve descendentes, foi morto brutalmente. E aí ele fala de Jesus. E sabe o que é incrível? De qualquer passagem da Escritura você pode trazer para Jesus. Do Antigo Testamento, todo ele aponta para Cristo. O Novo Testamento revela o Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho é Jesus. A mensagem que transforma as vidas das pessoas é Jesus. O Filho de Deus, que viveu uma vida perfeita e morreu na cruz pelos nossos pecados. Não havia outra maneira do homem se aproximar de Deus, a não ser através de Jesus Cristo, que se entrega, porque foi por esse propósito que ele veio, por isso que ele não luta. Jesus, ele entregou a própria vida, ninguém tirou a vida dele. Quando os homens vêm prendê-lo no Getsêmani, ele percebe, ele diz assim: quem vocês procuram? Jesus. E ele fala: eu sou. E quando ele fala eu sou, todos eles caem no chão para trás, eles caem, literalmente, caem para trás. Ele tinha poder, ele poderia simplesmente destruir a todos eles, mas foi para isso que ele veio. Pedro, tentando defender a Jesus, o que ele faz? Ele pega a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus pega aquela orelha e coloca de volta. Um milagre ali. Ele poderia simplesmente ter feito isso e arrancado todas as cabeças dos adversários. Mas ele veio com o propósito de entregar a própria vida. Entregar a própria vida para quê? Para que nós pudéssemos ter vida em Jesus Cristo. Para que o Evangelho seja proclamado, para que a mensagem da cruz seja proclamada, para que todos conheçam a verdade e tenham as suas vidas transformadas pelo amor de Deus. Porque não há amor maior do que este, aquele que entrega a própria vida em favor dos seus irmãos. Jesus entregou a própria vida em seu favor e em meu favor. Não existe amor maior do que esse. Ele nos ama muito. E a mensagem poderosa é a mensagem da cruz. É a mensagem de Jesus. E é isso que ele está lendo, e é isso que Filipe faz. Ele compartilha Jesus a partir desses versos. E aí o verso 35 fala isso. E aí o verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Então, vocês percebem que a conversa se prolongou. Ele fala de Jesus, ele fala a respeito da salvação em Cristo, ele fala a respeito do batismo nas águas. Então eles vão seguindo, eles vão na carruagem, eles vão batendo papo, e o eunuco tem a resposta da sua busca.
tudo que ele queria, tudo que ele buscava era Jesus Cristo, o único capaz de preencher os nossos corações, o vazio das nossas almas, e agora ele tem aquilo que ele precisa. Mas ele vai além. Ele vê um lago, alguma coisa, olha ali tem água. Manda parar a carruagem. O que me impede de ser batizado? E aí, verso 37, diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Então essa é a cena, eles veem a água, ele aceitou a Jesus, e agora ele está ali pronto para ser batizado. E o batismo é algo muito interessante e é muito importante na vida do cristão. E em nome de Jesus, em breve nós teremos um batismo aqui na igreja. Estou devendo um batismo. Mas o que é o batismo? O batismo ele é uma demonstração pública, externa, daquilo que aconteceu internamente dentro dos nossos corações. O que aconteceu internamente dentro dos nossos corações? Eu estava vivo para o pecado e para a carne, mas agora eu morri para o pecado e para a carne e estou vivo para Deus. Olha o que fala lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então o batismo é isso. Quando você é submerso na água, aquilo é um símbolo de que o velho homem morreu. O velho homem ou a velha mulher está morto. Foi crucificado com Cristo. O velho Alexandre morreu. Eu agora estou vivo espiritualmente. Quando você sai da água, é esse símbolo de que você está vivo. É novidade de vida, uma nova criatura. Então esse eunuco, ele fala assim: eu aceitei Jesus, a minha busca foi recompensada. Eu quero me identificar com Cristo. Como é que eu vou me identificar com Cristo? Sendo batizado para todos eles verem. E aí eles param, mas vem cá, não é simplesmente isso. Você crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E aí então Filipe vem, eu te batizo então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele sai, feliz. Feliz. Por quê? Porque ele encontrou o que ele buscava. Ele buscava o batismo? Não, ele buscava Jesus, e ele encontrou Jesus. Filipe apresentou Jesus para ele. Como é que as pessoas vão ouvir de Jesus se nós não apresentarmos Jesus para elas? Cabe a nós apresentarmos Jesus para as pessoas, usarmos o nosso testemunho. Eu era assim, mas eu conhecia Cristo, Ele transformou a minha vida. E Ele pode e quer transformar a sua. E aí aquele homem é batizado, ele sai das águas, e aí fala assim, terminando, voltando lá em Atos. Verso 38. Assim deu ordens para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Acontece um milagre aqui, né? Algo assim que a gente não escuta frequentemente na Bíblia. Mas o Espírito do Senhor pega Filipe e leva embora.
para um outro lugar. E o eunuco não ouviu mais. Não precisava mais. Felipe já tinha dado o que ele precisava, que era... O que as pessoas precisam? Jesus. E aí ele sai o quê? Cheio de alegria. E segue o seu caminho. Jesus, ele transforma as nossas vidas. Ele transforma o pranto e o choro em alegria. Eu digo para vocês com convicção, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido a Cristo. Entregue a minha vida a Cristo. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha maneira de pensar, Ele mudou a minha maneira de agir. Ele mudou o meu coração. Ele transformou o meu coração. Duro. Que experimentou pouco amor. Que não sabia o que era amar, que não sabia o que era se preocupar com alguém. E Jesus vem e Ele transforma a minha vida. Ele transforma o meu coração. Ele faz isso com você. Ele faz isso com todos. E é essa mensagem maravilhosa que nós temos. A mensagem de Jesus Cristo. Da cruz, do perdão dos pecados. Da transformação de vida. E esse homem vai embora feliz. E aí fala assim, Filipe, verso 40. Porém apareceu em Azoto. E indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Estar sensíveis à voz do Senhor. Foi assim que Felipe estava. Mesmo por um momento que o Senhor disse assim, olha, sai daí, de onde tudo é um sucesso, e vem para cá. Tem uma pessoa para você falar. E ele é usado para a glória do Senhor. E ele continua sendo usado para